metido num conflito com o príncipe Henrique, que exige Nava, isso é, ocasiona uma guerra que se prolonga absurdamente. Eu fui naquela guerra, entrei na luta, mas por gratidão ao duque do que por achar que a causa era justa. Mas eu, não, como cavaleiro, não podia fugir da luta. E eu debilitado, a guarnição debilitada de Pamplona, um impressionante exército francês vem em auxílio dos que fazem o cerco, do qual participam milhares de navarros fiéis ao príncipe. Neste ponto, o duque de Nájera deixa Pamplona para pedir reforços. Ninguém mais o vê. Era uma situação de desespero. Com o duque, foge também o bispo e seus capitães. Até a população está contra nós. Ah, tomara que meu irmão Martim traga logo as tropas. Olha, Loyola, vai ao encontro do seu irmão. Oh, meu Deus, outro que deserta. Mas não, eu não desertei. Eu fui à luta. Fui chamar Martins, fui encontrá-lo e dizer-lhe que Pamplona está perdida. Nunca meterei meus homens nesta enrascada. Voltamos a Quiposcoa. Eu falei para ele, não. Quero persuadi-lo, Martins. Estou me acostumando a ficar só. Inigo, venha comigo. Você aqui não tem nenhuma oportunidade de salvar a vida. Mas meu sangue guerreiro não me deixou. Talvez seja a última vez que nos vemos. Não a estragues pedindo uma ignomínia. Volte, você está louco, Inigo. Mas eu segui. Não podia deixar minha guarnição a sós. Todos a seus postos, o ataque começa a qualquer momento. E os reforços não existem, nunca virão. Estamos perdidos, a única saída é a rendição. E eu, com meu sangue de cavaleiro, disse, um cavaleiro não se rende jamais. Mas nessa noite, ao passar em revista as armas, eu medi o risco da minha decisão. Estaria agindo certo, procedendo como herói na defesa da muralha até as últimas consequências? Ou será loucura insensata lançar meus homens e a si mesmo numa morte certa? Amanhã surpreendeu-me com estas dúvidas. Mas a luta começou. Fogo para valer. O grosso do exército chega às muralhas e começa a rugir a artilharia. Aguentem, rapazes! Os canhões lançam suas perigosas balas com estrondo. Cuidado, capitão! Ai! Feri-me, parecendo mensagens de morte. Capitão Loyola está caído e muito ferido. Suas pernas estão destroçadas. Levantem bandeira branca, é o fim. Minha perna também a sentia. Estava totalmente destruída, meu joelho. Só ouvi o grito, Pamplona se rendeu. Eram corvos, 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 porque eram muitos feridos e muitos mortos. Era uma desolação e o exército francês vinha. O conde de Foyes, o capitão que mandava a defesa, está muito ferido. Leve-me até ele. Nem sempre se vê um adversário tão valente. Lá estava eu, toda minha perna toda arrebentada. E vinha aquele guerreiro. Será que atendido com todas as honras, como convém a um adversário tão bravo? Meus médicos cuidarão de seus ferimentos. A aceitar a sua gentileza, permito pedir-lhe um favor, que eu seja transportado a Loyola, minha casa. E o general deu-me isso como concedido. Peço-lhe ainda um favor, senhor conde, aceite isso. Entreguei minha espada
aquele conde, pois eles tinham vencido a batalha. Passei dias entre a vida e a morte. Suportei terríveis operações para ajustar os ossos quebrados e eliminar uma protuberância óssea que me impedia de calçar as botas. Fui submetido a uma outra cirurgia. Não podia ficar, eu era um cavaleiro. Como é que eu ia ficar com a perna torta? Eu não podia vestir minha bota. Nessa segunda cirurgia eu quase morri. Mas fui me recuperando. Enfim, graças às minhas forças físicas e sobretudo a minha boa vontade, fui recobrando a saúde. Junto à janela do castelo de Loyola, ante o monte Izarraite, eu olhava as coisas entre o tédio e dores, muitas dores. Naquela época não tinha anestésico, era dor mesmo, nós tínhamos que suportar. Era muita dor o joelho. Pedi à minha cunhada, Madalena, se havia livros e aventuras de cavalaria nesta casa para aliviar o meu tédio de um cavaleiro ferido. Mas ela falou que não. Mas encontraremos algo. E realmente encontraram 2 livros. Um sobre a vida de Cristo e outro sobre a vida dos santos. Ah, meu Deus, essa não. Eu queria um livro, o Amadís de Caçula, um livro sobre cavalaria, um romance. Mas qualquer leitura vai ajudar-me a distrair-me. Li, reli aqueles livros, primeiro meio à força, mas pouco a pouco o interesse. Nasceu em mim um ideal mais forte de que quando eu só buscava honras e glórias. O que está acontecendo comigo? Que ambição é esta que me leva a querer fazer o que São Francisco de Assis e São Domingos fizeram? Dominado por esses pensamentos, eu via passar os dias, experimentava lentamente uma melhora física. Mas não se compara à minha transformação interior. Vários pensamentos vinham. Minha cunhada falava: Martim, Inigo me preocupa com frequência, o vejo absorto, ensimesmado, fica horas trancado no quarto. Martins falou: não lhe dê muita importância, Madalena. Ele acaba de sair de um grave acidente, isso logo passará. Mas ela dizia: não, Martim, sinto que dessa vez se trata de uma mudança profunda. Ela tinha razão, era uma mudança da qual nascia um novo projeto para mim. Mas é que eu não conseguia revelar. Não sabia se ia a Jerusalém, se ia casar com uma princesa, o que fazer? E entre os pensamentos foram surgindo, uma hora pensando em conquistar uma princesa. Mas depois aquilo me dava tristeza, não continuava o pensamento. Outra hora, vinha aquela grande vontade de seguir a Jesus, de ser como São Francisco, de ser como São Domingos e outros santos. E aquilo me trazia muita paz, muita felicidade. E fui discernindo, e decidi: irei a Jerusalém, descalço, como peregrino, comendo só verduras, e farei toda a penitência necessária para reparar minha vida passada. Achei que tinha chegado o momento de partir. Fisicamente, não como antes, pois eu mancava, cocheava.
E isso ia acontecer pelo resto da minha vida. Primeira etapa, farei em Monte Serrat, uma cidade de peregrinos. Devo ir a Navarrete, ver o Duque de Nájera, que me deve certa quantia. Pensei, vou buscar um dinheiro lá que me deve para poder iniciar essas minhas viagens. E realmente, ele não mentiu. A visita ao Duque é a primeira coisa que vai fazer. Mas aos olhos de sua cunhada, Madalena, são cheios de lágrimas. Algo lhe diz que muitos anos passarão antes que torne a vê-lo. Linda Madalena. O barco seguia, aquele mar violento, fortes ondas, até chegarmos a Roma. E lá eu quis falar com o cardeal. Eminência, o inquisidor mexia, aguarda-o para a audiência. Eminência, o cardeal falou, mandei chamá-lo para que me informe sobre uns fatos que acontecem em Alcalá e que me causam grande preocupação. Diga-me tudo o que se refere a um tal Inígo de Loyola, cuja presença na cidade está causando sérios distúrbios. Dizem que tem mais de 30 anos e começou a estudar latim em escolas para crianças. E assim eu fui para o Tribunal da Inquisição. Mas o mais grave, diziam que eu andava rodeado de um grupo de rapazes que vestem roupas de clérigo, sem selo. Alguns deles andam descalços. E se reúnem em casas para práticas noturnas, as quais acorrem só mulheres, inclusive mulheres de vida. O inquisitor mandou chamar-me. Inígo de Loyola, o senhor deve acompanhar-me. O Santo Ofício o chama para um interrogatório. E o interrogatório começou. Fomos informados de que em suas reuniões algumas mulheres sofrem desmaios e arrebatamentos. Aí eu falei, quando uma mulher que foi pecadora muda de vida, o desmaio é reflexo da repugnância pelo pecado que sente dentro de si. Mas falavam, é verdade que o Senhor indica às mulheres quais os pecados que devem confessar ou não devem confessar? Porque todos vocês usam hábitos iguais se não são clérigos. Eu falei, só nos casos em que descubro nelas escrúpulos que não são pecados. Então lhes aconselho que não se confessem. Sobre o nosso hábito, é apenas uma túnica própria da nossa pobreza. Se não convém que sejam iguais, vamos tingi-las de cores diferentes. Mas a Inquisição não encontrou nada que me acusasse. Os inquisitores suspenderam as investigações, apenas reiteraram a proibição de andar descalços. E assim, fui me despedindo. Adeus, irmãos, até amanhã. Mas eu vi uma mulher escondida, ela dizia. Perguntei, quem é você? Que coisa teme a ocultar-se? Ela falou-me, envergonho-me de me aproximar do Senhor, sou uma perdida. Mas eu falei para ela, ao contrário, sua sinceridade, atitude humilde, a enobrece, como se chama? Falou-me que era Maria da Flor. Maria da Flor vai muitas vezes falar comigo,